Episódio 21, seja muito bem-vinda ao Maria Rica, seja muito bem-vindo ao Maria Rica. Estamos aqui com o Marcelo, gravando uma super aula maravilhosa para você, para enriquecer o seu sábado, o seu final de semana, a sua semana. E o tema de hoje é um tema inspirador, é um tema fantástico, é um tema onde as pessoas têm, sabe, um desejo forte por esse tema. Em um mundo tão frágil, em um mundo tão complexo, nós vamos falar hoje sobre resiliência. Porque algumas pessoas passam por situações tão desafiadoras e conseguem dar a volta por cima. E porque algumas pessoas, em alguns momentos, as situações até mesmo nem sejam tão graves ou tão difíceis, mas elas não conseguem se recuperar desses reveses. Qual é a diferença? Qual é a característica específica da resiliência? E como nós podemos desenvolver essa força dentro de nós? Será que a resiliência, a força que comanda as nossas ações, as nossas atitudes, essa força, ela nasce com a gente? Será que nós desenvolvemos no decorrer da vida? Será que essas pessoas que são fortes, resilientes, capazes de ir até o final em seus objetivos, em suas promessas, em seus desejos de vida, essas pessoas são privilegiadas? Elas nasceram com algum tipo de diferencial? E, de fato, quais são os estudos sobre a resiliência? O que a ciência fala sobre resiliência? Qual é a ciência que existe por trás da resiliência? Essa palavra é mais do que uma habilidade. Essa palavra é uma virtude. Está entre as características dos estudos mais importantes sobre a felicidade, sobre a performance, sobre a realização humana. Quando a psicologia positiva estuda quais são as características, as forças de caráter que nós, seres humanos, temos, a resiliência, a coragem, a força é um fator determinante em nossas vidas. Então, falar de virtude é falar de coisas que nos elevam, que nos ajudam a passar por reveses, que nos ajudam nos momentos mais difíceis, desafiadores dessa jornada. Por esta razão, essa aula, esse bate-papo, esse podcast, não importa onde você esteja ouvindo, é muito importante. Em um mundo tão carente de força, de luz, de vibração, de fé, de esperança, nós iniciamos aí dezembro, né? Vamos iniciar hoje, né? Dia 1º de dezembro, a gente vai começar a falar de virtudes. Nada mais importante para um mundo tão complexo, nada mais importante para um mundo que está vivendo a complexidade, a maldade muitas vezes do ser humano, a gente começar a falar de virtude, a gente começar a falar do lado bom, de como desenvolver o lado bom do ser humano e como a gente pode começar fazendo isso conosco, como a gente pode começar a fazer isso nas escolas tão carentes, onde os níveis, as taxas de depressão, de ansiedade, de suicídio tem crescido drasticamente. Falar de resiliência é falar de como diminuir esses sintomas sociais. Falar de resiliência é falar de como diminuir esses sintomas sociais. É falar de como verdadeiramente eu coloco a minha vida em uma direção e eu consigo manter a minha vida em uma direção, independente dos intempéries, independente das dificuldades, independente dos obstáculos que eu vou enfrentar. Porque é fato que quando nós nascemos, existe um acordo que nós provavelmente assinamos e nesse acordo está escrito: você viverá alguns obstáculos, você passará por alguns desafios, você vai passar pelo deserto, mas você tem dentro de você a capacidade de lidar com isso, você tem a capacidade de ressignificar a sua história, você tem a capacidade de sair deste deserto e encontrar o sol, né? Encontrar a luz. Então, falar disso, falar de encontrar luz, falar de encontrar
alternativas, falar de ter uma vida plena, uma vida realizada, uma vida significativa, alta performance, falar de relações, falar de times, falar de empresas que sobressaem, falar de empresas que são amadas, falar de empresas que resistem ao longo dos anos, é falar de resiliência. E é exatamente isso. Esses estudos que eu vou trazer para você, eu estudei durante alguns dias as informações mais importantes, selecionei algumas das informações mais importantes para a gente falar de resiliência, né? Qual que é a diferença que existe, né? Entre as pessoas que conseguem continuar, se recuperam de seus reveses, continuam, mesmo passando por situações muito difíceis, e enquanto outras não conseguem essa mesma conquista, esse mesmo avanço, essa mesma evolução, e acabam desistindo dos seus planos, né? Um outro ponto importante também, não sei se você já parou para pensar, né? Quando é a hora de parar? Quando é a hora realmente de desistir? Muitas pessoas desistem cedo demais, mas como saber qual é a hora de você desistir de um sonho, desistir de um projeto, desistir de um relacionamento, desistir de uma carreira, desistir de uma ideia, ou quando você precisa fortalecer a sua resiliência e continuar seguindo? Esse também é um ponto importante, a gente vai falar aqui para que você consiga desenvolver essa virtude cada vez mais em você. Um ponto importante que eu sempre trago para as minhas aulas, para os meus trabalhos, e quando a gente fala de resiliência, né, que as pessoas me perguntam, eu também me perguntei por muito tempo, né, qual a diferença entre teimosia e resiliência? Parece que essas duas coisas andam juntas, né? Qual que é a diferença de teimosia? Quando você é pequeno, sua mãe diz assim para você: larga a mão de ser teimoso, para com isso, né? Não repete isso. E quando você cresce, as pessoas desejam e precisam que você seja teimoso, que você seja resiliente. Então, no fundo, nós misturamos um pouco os conceitos e chegou a hora de separar esses conceitos. O que é teimosia? O que é resiliência? Quando somos pequenos, nos pedem para parar. Quando somos adultos, é necessário continuar. Quando a gente para? Quando a gente continua, né? Então é exatamente isso que a gente vai falar nesse nosso bate-papo, nesse nosso episódio. Então seja muito bem-vindo. Se você está no carro, se você está assistindo pelo YouTube, se você considera isso uma aula, pegue um papel, pegue uma caneta, anote os insights, mesmo porque tem uma coisa muito valiosa para falar para você sobre anotações. Toda vez que você registra algo, toda vez que você anota algo, você desenvolve partes do seu cérebro que aprendem verdadeiramente aquela informação. Você não apenas aprende, você não apenas reflete, mas você desenvolve determinada habilidade pelo simples fato de você registrar, se organizar para entrar em ação. Então, se você estiver assistindo pelo YouTube, faça isso. Reserve um tempo para estar comigo. Eu não sei você, mas eu adoro estar no meu escritório, estar fazendo a minha caminhada, estar refletindo sobre tudo isso que nós vamos falar aqui. Então, seja muito bem-vindo a este episódio e a gente vai começar aí falando, né, sobre a resiliência, então, né? Porque algumas pessoas conseguem continuar enquanto outras não, né? Uma coisa interessante que eu me perguntei, né, durante muito tempo, é se a resiliência das pessoas dependeria do tipo de fato que acontece. E quando Martin Seligman, junto com os psicólogos da Universidade da Pensilvânia, de Harvard e outras tantas universidades engajadas com a psicologia positiva no mundo, a Sociedade Americana de Psicologia começa a pesquisar as realizações, elas encontram essa palavra resiliência e elas percebem que essa palavra resiliência tem muito mais a ver com o indivíduo do que especificamente com as situações que o indivíduo vive. Por exemplo, pode acontecer um fato muito grave com alguém e essa pessoa sair dessa situação de uma forma mais leve, amena, mais fácil, mais rapidamente, enquanto outras talvez aconteçam situações até mesmo menores, com problemas que são mais facilmente resolvíveis
No entanto, essas pessoas demoram mais para se recuperar, muitas delas nunca vão se recuperar, muitas delas nunca vão voltar a tentar novamente, investir novamente naquilo que não deu certo. Então, a primeira coisa que a gente precisa aprender sobre resiliência é que resiliência não está relacionada aos fatos que acontecem, mas sim, resiliência está relacionada a como nós interpretamos e lidamos com os fatos que nos acontecem. Tem muito mais a ver com a nossa personalidade do que especificamente com as coisas que acontecem no mundo. Então, por isso que é tão complexo e, ao mesmo tempo, existem tantas possibilidades para a gente encontrar alternativas para que a gente possa crescer, evoluir, desenvolver a resiliência. Um outro ponto importante sobre a resiliência, existe um livro da Angela Duckworth chamado Garra, né? Onde ela pesquisa durante muitos anos o fator inteligência e ela pesquisa a atitude. Então, Angela, durante muitos anos da vida dela, todas as vezes que ela tentava se posicionar enquanto criança, o pai dela falava muito sobre o sucesso e ele relacionava o sucesso à inteligência intelectual. Então, durante toda a vida dela, ela tentou ser inteligente o tempo todo. No entanto, quando ela decide estudar, porque algumas pessoas elas concluíam seus projetos, porque algumas pessoas terminavam a faculdade enquanto outras não, porque alguns atletas conseguiam, mesmo com menos recursos, continuar treinando e continuar na perspectiva dos seus sonhos e ir até o final, sendo assim capazes de vencer seus obstáculos e alcançar seus objetivos e outros não. Angela Duckworth descobre que existe um fator determinante e esse fator é garra. E a garra é feita, grande parte dela, pela resiliência, pelas características que nós encontramos dentro da palavra resiliência. Então, pessoas de garra, pessoas de energia, pessoas que conseguem ter essa vibração em torno daquilo que desejam, elas lidam melhor com os momentos difíceis, elas são mais resilientes para ultrapassar os momentos difíceis da sua vida. Então, por essa razão, é tão importante nós falarmos de resiliência. Um outro ponto importante de por que é tão relevante falar de resiliência agora, porque nesta geração nós estamos vivendo um grande dilema, onde se você é pai, você vai me entender, se você é mãe, se você é pai, esse também é um sinal de alerta para todos nós. Nessa geração, nós estamos vivendo uma geração onde as pessoas, né, essa nova geração, geração Z, é uma geração que tem uma overdose de conhecimento, mas, no entanto, tem uma miséria de atitude. Ou seja, nós desenvolvemos conhecimento o tempo todo nessa geração, ela tem muito mais informação do que qualquer outra geração que já existiu. No entanto, essa geração com muita informação, ela vive uma paralisia de atitude, uma miséria de atitude. E quando a gente fala de atitude, a gente fala de garra, a gente fala de resiliência. Porque a resiliência, se você quiser anotar, é uma palavra, é um conceito, é um estilo de vida, é um reflexo, é uma forma de lidar com as situações do mundo, é uma forma de encarar o mundo, é uma forma de ver o mundo e automaticamente, nesta nova geração, algumas dessas habilidades nós não estamos sabendo como desenvolver, né? Nós estamos trazendo essa evolução através das nossas próprias falhas, através dos nossos acertos como pais, como educadores. Nós estamos trazendo para essa geração alguns elementos e está faltando outros. Então, falar de resiliência é falar de sucesso para essas novas gerações, é falar de paciência para essas novas gerações, é falar de persistência para essas novas gerações tão imediatistas, talentosas, rápidas, dinâmicas, inteligentes, no entanto, impacientes, né? Não resilientes, com uma falta de energia e engajamento. Então, esse tema realmente, para mim, é um dos mais importantes. Quando nós analisamos atletas, quando nós analisamos pessoas
que alcançam sucesso na vida, a gente vai perceber uma história de resiliência. Uma história de resiliência que começa nos primeiros anos de vida. E é essa resiliência que faz com que essas pessoas elas se deparem, busquem por desafios maiores e suportem os danos que esses desafios venham trazer. Suportem as quedas que esse desafio vem trazendo. Então essas pessoas vão desenvolvendo a resiliência ao longo dos anos e quanto mais elas desenvolvem, é como se fosse um poço, né? Um poço, um depósito. A resiliência é um depósito. Quanto mais experiências que você tem durante a vida e nesse depósito você vai colocando alguns elementos da resiliência, mais esse depósito vai enchendo, mais repleto, mais forte, mais resiliente você vai ficando. Então, falar de resiliência é falar disso, né? De colocar aí um depósito dentro de nós e fortalecer essa nossa energia. E esse depósito para muitas pessoas com situações, experiências que promovem a resiliência, ele não acontece. Não acontece porque nós somos a geração que mais protege os nossos filhos. Até mesmo por tudo que acontece no mundo aí fora, nós somos uma geração que protege bastante os nossos filhos. Então, olha só, o que esse estudo de Harvard vem trazendo, vários autores estão aqui nos meus estudos, como Daniel Goleman, como Martin Seligman, como Richard Boyatz e outros tantos estão aqui para a gente falar hoje. A resiliência é um reflexo, um modo de encarar e compreender o mundo profundamente enraizado na mente e na alma do indivíduo. Então, falar de resiliência é falar de desenvolver na prática uma habilidade. Veri, a resiliência nasce com as pessoas. Aqui tem uma outra frase do Daniel Goleman que fala assim: resiliência é algo que só descobrimos se temos depois de passar por alguma experiência. Então, como eu disse, a resiliência é uma virtude, é uma habilidade que a gente vai construindo ao longo dos anos, através das experiências que nós vamos vivendo. E nesse depósito que nós temos dentro de nós, de experiências onde nós precisamos ser resilientes, nós vamos colocando essas experiências e quanto mais a gente vai desenvolvendo, vivendo essas experiências, superando esses desafios através da maneira com que olhamos para eles, mais fortes nós vamos ficando. E quanto mais fortes e resilientes ficamos, mais propensos a assumir desafios maiores, mais propensos a nos colocar em posições maiores. Então, é esse o ponto essencial. A pesquisa sobre resiliência começa, olha só, há cerca de 40 anos com estudos feitos por Norman Garmenzi, hoje professor da Universidade de Minnesota, Estados Unidos. Então, hoje, a resiliência, esse fator resiliência que existe em atletas, essa característica, mas não é uma característica da personalidade, é um comportamento que foi desenvolvido, que é desenvolvido nas pessoas, ele é estudado há mais ou menos 40 anos. E nesses estudos, um dos maiores estudos que existiu sobre a resiliência foi com relação às vítimas do Holocausto, né? Eles estudam muito sobre qual é a diferença dessas pessoas que sobreviveram a situações tão traumáticas como essa por um longo período de tempo, enquanto outras não. E será que, de fato, o fator saúde física contribuía e até que ponto contribuía, ou até qual ponto o fator mental contribuiu para que essas pessoas pudessem sair dessas situações? Então, esses estudos começam há muitos anos e nesse estudo, um elemento interessante são as características da resiliência que eu quero trazer para você nesses estudos, né? Por exemplo, nesse estudo, né, de Maurice Vanderpool, a gente sabe, ele fala sobre 3 características interessantes que ele chama de escudo plástico, né? Essas vítimas do Holocausto, ele conta que eles tinham um certo escudo plástico. E esse escudo plástico, ele era composto por 3 características importantes.
Primeira característica da resiliência que está relacionada ao escudo plástico é a capacidade de manter o humor mediante as adversidades. Então, olha que coisa interessante, né? Você está no inferno e você está conseguindo ainda assim manter o humor, o senso de humor. Ele fala que algumas pessoas chegavam a ter um humor mórbido com relação às situações que estavam enfrentando. Então, a maneira com que olhavam para aquela tragédia, muitas vezes tinha essa característica de um humor mórbido, mas eles tinham senso de humor para lidar com essas situações. Um outro ponto importante, nós já falamos aqui no Maria Rica, é a capacidade de estabelecer relações com os outros. Então, pessoas mais resilientes possuem relações fortes com outras pessoas. Ou seja, imagina, no momento que você começa a querer cair, no momento que você começa a querer desabar, você tem um amigo que te acolhe, você tem uma relação que é importante, que é forte. Quando você não está bem, essa outra pessoa está bem e te acolhe. Quando essa pessoa não está bem, você vai lá e acolhe. Então, olha só, o fator 2 mais importante. O primeiro, humor. Segundo, relações fortes. E um terceiro, uma infinita capacidade, e esse é o grande desejo de todos nós, de delimitar um espaço interno psicológico onde eu não permito que as situações entrem e tomem conta de mim. É como se eu tivesse um escudo mesmo, protetor, onde eu entendesse que essas situações são externas e elas vão ficar ali, mas eu consigo me proteger de tudo aquilo que eu estou vendo. É como se eu pudesse fazer uma divisão entre aquilo de ruim que está acontecendo e o meu fortalecimento interno, a minha força interna, as minhas emoções aqui ficaram meio que inabaláveis. É como se eu conseguisse separar, aquilo está acontecendo, mas aqui dentro eu estou forte. Eu não deixo entrar qualquer situação aqui dentro. Eu não me envolvo emocionalmente e é como se a pessoa não se abatesse por conta daquelas situações. Então, ele nesse estudo fala de 3 características extremamente importantes da resiliência. Outros estudiosos, como você vai ver aqui, ele fala sobre outras características, mas este estudioso, Maurice Van Der Poel, que é o ex-presidente do Instituto de Psicologia Social de Boston, que estudou as vítimas do Holocausto, fala das 3 características da resiliência dessas pessoas que suportaram tudo aquilo que vivenciaram. A primeira característica, elas têm senso de humor. Elas conseguem, no meio do caos, elas conseguem desenvolver um estado de espírito bem-humorado. Elas riem dos próprios reveses, elas conseguem dar risada dos próprios reveses. Quantas vezes isso é importante na nossa vida, né? Só que muitas vezes a gente consegue rir somente depois que aquilo acontece. Mas rir das nossas próprias dificuldades, né? Perceber nossa vulnerabilidade e aceitar nossa vulnerabilidade, nossa incapacidade muitas vezes de fazer as coisas darem certo e levar isso para o lado do humor é fantástico, é um sinal de inteligência. Segundo ponto importante, fortes relações. Pessoas que conseguem criar vínculos e fortes relações. Então elas têm uma rede de apoio para os momentos de dificuldade, mas uma rede de apoio correta. Uma rede de apoio que a incentive, que a proteja, que traga alternativas, que esteja buscando pelos mesmos objetivos, que esteja olhando para a frente, uma rede de relacionamento saudável, não uma rede de relacionamento disfuncional que puxa você para trás. E um terceiro elemento, muito importante, é o elemento que eu não misturo a situação com quem eu sou. Eu não misturo a situação que é momentânea comigo. Então eu consigo bloquear, eu consigo separar. Esta é uma situação que eu estou vivendo, mas eu sou mais que essa situação.
Eu estou no controle do que eu vou fazer nessa situação, ou seja, existe uma blindagem interna para situações ruins externas. Então eles conseguem raciocinar, com isso criar alternativas, criar novas hipóteses, novas ideias de como resolver algo, porque eles não se envolvem tanto emocionalmente. Ou seja, eles conseguem manter um senso mínimo de razão a ponto de não perder a razão e criar soluções para sair daquela situação mais rapidamente do que as outras pessoas. A gente sabe que grande parte das pessoas, o grande dilema das pessoas é gastar muito tempo nessa terceira parte, onde elas se envolvem muito emocionalmente, elas se desgastam muito emocionalmente, sofrendo o porquê das situações acontecerem, porque elas buscam o entendimento dessas situações, então elas se envolvem muito mais tempo nessas situações do que os resilientes. Você vai perceber que existem 3 outras características que os resilientes possuem, que faz com que ele saia muito mais rápido dessas situações, por mais que as situações sejam extremamente catastróficas em suas vidas, eles conseguem, na média, sair mais rápido dessas situações do que a grande maioria das pessoas. Já George Vaillant, diretor de estudos de desenvolvimento adulto de Harvard em Boston, ele atribui, ele estudou diversos grupos durante 60 anos, preste muita atenção. Dr. George Vaillant, que é diretor de estudos de desenvolvimento adulto de Harvard, estudou durante 60 anos, existem estudos com mais de 60 anos sobre a resiliência, e ele atribui 3 características às pessoas resilientes. Então, olha só, a resiliência, que é uma virtude, a força, a resiliência, persistência, o fato de você continuar persistindo, está relacionado a 3 coisas. E isso é muito lindo, isso é muito maravilhoso, porque esses três elementos, não importa quão grave seja o evento que você esteja vivendo, se você possuir, eu vou desenvolver essas 3 características, que são 3 caminhos, é como se você encontrasse a fonte da resiliência. Vamos falar isso, como encontrar a fonte da resiliência. Onde está a fonte da resiliência? A fonte da resiliência, segundo esses estudos com mais de 60 anos, feito pela Universidade de Harvard, está em 3 características. A primeira delas preste muita atenção, pessoas resilientes são pessoas realistas. Olha só, possuem uma profunda aceitação da realidade. Primeiramente, elas aceitam rapidamente a realidade que elas estão inseridas. Segunda característica mais importante, elas dão àquela situação sentido. E o sentido que existe nessa situação determina quanto de tempo elas passam ali. Olha que coisa maravilhosa. E uma terceira característica mais importante ainda, como essas pessoas rapidamente atribuem às coisas ruins um sentido, essas pessoas são criativas e elas conseguem ter uma excepcional capacidade de improvisar. Então vamos lá, 3 características determinam a fonte da resiliência. Olha que coisa incrível, um estudo científico, dizendo que a resiliência possui uma fonte inesgotável de poder, e essa fonte inesgotável de poder está relacionada a essas 3 características que eu vou compartilhar com você agora. A primeira característica, aceitação realidade, aceitação profunda da realidade, rápida da realidade. Segundo, uma atribuição de sentido às coisas. E terceiro, uma capacidade incrível de gerar novas possibilidades de improvisar. Então, trazendo aqui um pouquinho disso, grande parte, por que essas 3 características são fantásticas, são realmente, cabem na nossa percepção sobre resiliência. Pense em momentos, pense em reveses, pense em momentos que você demorou para sair das situações. Quanto tempo você demorou para aceitar a realidade de que é um fato? Por exemplo, a morte.
né? Muitas vezes as pessoas ficam durante muitos anos somente para aceitar que esse fato existe e que ele é real. A perda de alguém, a separação de uma pessoa querida. Muitas vezes as pessoas demoram 2, 3, 5 anos, por mais que elas continuem vivendo, elas demoram para aceitar que elas foram demitidas. Elas demoram para aceitar que elas receberam um feedback com relação ao comportamento ruim que elas têm, com relação a si próprias. Então, as pessoas resilientes, elas olham de uma forma mais precisa, assertiva, para aquilo que é real. Elas aceitam a realidade dos fatos rapidamente. É isso que está acontecendo, o que está acontecendo. E quando elas aceitam que é um fato, que é uma realidade que elas precisam lidar, a segunda característica, elas atribuem um sentido para aquilo. Como, por exemplo, as pessoas mais resilientes que eu conheço, quando acontece uma coisa ruim, não sei se você já percebeu isso, Marcelo, mas elas pensam o seguinte, está por vir algo melhor. Se isso aconteceu agora, é porque de fato algo melhor ainda está por vir. Né? Então, tem pessoas que são mais esperançosas. Quando acontece uma coisa muito ruim, elas falam, poxa, isso ainda não era para mim. Certeza que algo melhor está por vir. A certeza, por exemplo, mediante a morte, olha, certeza que essa pessoa está no lugar melhor. Elas atribuem verdadeiramente um sentido. E é no sentido que elas encontram a paz que elas precisam para criar novas possibilidades de ação. Então imagina, ela aceita a realidade, poxa, isso aconteceu comigo. Elas atribuem um bom sentido, um sentido inspirador para aquilo que aconteceu. E uma terceira característica é que, com isso, elas conseguem criar novas possibilidades, improvisar, fazer diferente, fazer de outra forma. Imaginem uma empresa quando uma equipe não bate a meta, né? Esses 3 fatores impactam fortemente o progresso desse time. Se esse time for resiliente e tiver essas 3 características, esse time vai aprender muito, evoluir muito, crescer muito. Então, olha só, imagine um time que não bateu a meta. Aceita rapidamente a realidade. Poxa, isso é um fato. Nós não atingimos o resultado proposto. Qual foi o sentido? Qual é o sentido que nós apropriamos a esse fato? Não, porque nós ainda não sabemos como fazer, porque nós ainda precisamos evoluir e certamente algo melhor está por vir. Talvez nós ainda não sabemos como fazer, mas vamos conseguir da próxima vez. E quando se pensa dessa forma, vem a terceira característica que é importante, que é o desenvolvimento de novas possibilidades. Pensar em novas possibilidades está em pensar no futuro, não voltar na questão por que aconteceu, mas ir para o próximo passo de o que é necessário ser feito, quais são as possibilidades, quais são as alternativas, como a gente mexe nesse cenário, já que essa é a realidade. Então, é muito interessante essa pesquisa e, de fato, se você olhar para a sua vida, para os momentos onde você foi resiliente, muito provavelmente que você aceitou rapidamente a realidade, de uma forma mais fácil. Você aceitou, você não ficou negociando essa realidade, você não ficou negando, barganhando essa realidade, você não ficou por muitos anos, e a gente pode estar falando da curva do luto, que é o tempo que as pessoas demoram para aceitar, para entrar no processo de aceitação, né? Ou seja, primeiramente elas negam uma determinada realidade. Fui demitido, recebi um feedback negativo, meu casamento acabou, poxa, perdi dinheiro em um determinado negócio, o meu funcionário saiu. Primeiramente, as pessoas gastam muito tempo nessa curva do luto, que a gente chama de curva emocional, simplesmente porque elas gastam tempo entre sair da negação do tipo, não é possível, isso não está acontecendo comigo. Ou seja, elas não querem saber desse assunto. É como se o assunto estivesse acontecendo, mas elas não querem se envolver ou pensar nisso. Depois que elas começam a pensar, ao invés de aceitarem facilmente a realidade dos fatos, aceitar, verificar, elas começam a barganhar, tentar negociar, questionar, negar.
dizer que não, não. Então elas ficam demoram muito tempo nessa curva para aceitar a realidade. Por que elas não aceitam a realidade? Porque elas não conseguem apropriar um sentido verdadeiro. Quando elas conseguem apropriar um sentido verdadeiro, porque elas têm fortes crenças, grava isso, sobre o que acontece de ruim. Por que as pessoas conseguem sair da lama? Porque elas têm fortes crenças sobre as adversidades. Elas têm crenças funcionais e inspiradoras sobre as adversidades. O que é crença? Crença não é eu desejar pensar de alguma maneira, é eu realmente pensar de uma determinada maneira. Por exemplo, você acabou de levar um tombo na sua vida, você fala assim, pois agora que eu vou me levantar, pois agora que eu vou limpar a sujeira que ficou nesse joelho, desse tombo que eu levei, pois agora é que eu vou agir, agora é que eu vou ir para frente. Isso faz parte do sentido, isso faz parte do seu sistema de crenças quando as adversidades acontecem. Então, é nas adversidades, maiores adversidades que você tem, ou até mesmo nas pequenas, que você percebe como você pensa mediante os obstáculos. E talvez é exatamente nesses momentos onde você gasta muito tempo de vida, que você não tem crenças tão fortalecedoras, talvez as tuas crenças estejam relacionadas a vida é injusta, as coisas sempre acontecem comigo, eu não sou bom o suficiente. Isso, inclusive, né, esse tipo de crença disfuncional sobre você e as adversidades é uma das razões pelas quais as pessoas não conseguem voltar para o jogo quando elas têm uma adversidade na sua vida. Então, olha só, o sentido que está aqui no meio é um dos pontos mais relevantes. Quando você rapidamente encara a realidade, coloca um sentido correto, você consegue criar novas alternativas mais rápidas para você lidar, para você avançar, para você crescer, né? Um outro ponto sobre a resiliência, a gente traz aqui um conceito de Martin Seligman. Olha que interessante. Martin Seligman fala o seguinte: ofereça a si mesmo sobre resiliência. Ofereça a si mesmo uma intervenção cognitiva que contraponha um pensamento derrotista com uma atitude otimista. Novamente, a questão do sentido. Quando as adversidades acontecem, é como se a gente entrasse num looping derrotista. E por que a gente entra nesse looping derrotista? Porque a gente foi treinado para se culpar. A gente foi treinado para se acusar. A gente foi treinado para se julgar. Julgamento é algo definitivo. A gente não foi treinado para interpretar as dificuldades. A gente foi treinado para julgar a gente nas dificuldades. Então, as pessoas que se julgam demais, se autocondenam demais, têm pensamentos derrotistas fortes demais, elas entram num looping que não conseguem sair. Automaticamente, este looping nunca vai levar ela para continuar, sempre vai levá-la para a desistência. Então, esse é um dos pontos. Então, aqui, nesse artigo escrito por Martin Seligman em 2011 para a Universidade de Harvard, inclusive, que se chama Building Resilience, né, construindo resiliência. Você pode buscar aí onde você estiver, nesse ativo ele fala: é importante desenvolver a capacidade de se autoquestionar os pensamentos derrotistas. E como que você faz isso? Como você percebe que você tem pensamentos derrotistas? Pense o seguinte, eu sempre falo isso. Imagine que um amigo seu, que você ama muito, que você adora, que você admira, está passando ou cometeu um puta de um erro na carreira, fez um investimento terrível nos negócios e quebrou, teve um casamento catastrófico e liga para você e vem te pedir um conselho. Você teria coragem de falar para aquele seu amigo aquilo que você tem falado para você nos momentos que você falhou ou nos momentos que você falha?
Pegue aqueles pensamentos que você tem, que você profere a você mesmo, nos momentos onde você falha, e faz uma lista, faz uma relação desses pensamentos e verifica se você utilizaria qualquer um desses pensamentos para aconselhar seu amigo no momento que ele falhou. Se tiver alguns desses pensamentos, alguns desses julgamentos, algumas dessas sentenças que você utilizaria inclusive com ele, então absorva para você. É aí que a gente percebe que nós temos muito mais compaixão com o outro do que com a nós mesmos. E que avaliar, analisar o que temos que aprender com algo é muito diferente de se culpar, se maltratar e se condenar por algo. Veja bem, avaliar é entender o que podemos fazer da próxima vez e aprender. Se condenar é ter uma sentença definitiva e se incapacitar para o próximo passo. E isso é o que a maioria das pessoas faz e não percebe. Então isso tudo está ali no sentido. Quando você erra, quando você falha, quando algo dá errado, quando você recebe um feedback, o que se passa pela sua cabeça? Esse é um ponto importante. Então a resiliência passa por aí, de uma crença mais funcional. Um atleta treina 4 anos. Chega para o campeonato, perde, fica na 3ª posição. Se ele pensar como você, no momento em que você perder algo, será que ele tem chance de retomar? Vamos pensar o seguinte, imagine um time que está na prorrogação. Eu estava assistindo com meu filho um jogo de futebol. Imagine um time na prorrogação, precisando ganhar e está perdendo de 5-3. Está perdendo de 5-3. Se ele pensar como você sobre o episódio, sobre a situação onde ele está perdendo, será que ele consegue ganhar, ter força para fazer o que tem que ser feito para buscar a vitória? Quantas vezes você assiste um jogo de futebol e nos últimos minutos, últimos segundos, o time vai lá e vira o jogo? Últimos 2 minutos. Quantas vezes nos campeonatos mais importantes do mundo você viu times virar o jogo nos últimos 2 minutos, 1 minuto, 30 segundos? Porque a mente se manteve o time se manteve na resiliência. O que é resiliência? É mesmo você tendo um cenário adverso, você continuar acreditando que é possível chegar onde você quer. Mesmo os fatos, as evidências te mostrando o contrário, você conseguir continuar acreditando, tendo fé. Fé não é somente acreditar, não é somente ter um pensamento, é continuar acreditando que você pode vencer o jogo. Isso é resiliência. Você está perdendo o jogo. Todo o cenário está complexo. Você tem mínimas chances. 90% de chance você tem de perder. 10% de chance você tem de ganhar. Você se agarra nos 10% que você tem. Tem uma história sobre resiliência, que é de um casal que a mulher tinha em torno de 50 anos e o homem 60 anos. E, de uma forma acidental, ela engravidou. E eles foram consultar. E quando eles foram a esse médico consultar, esse médico olhou para o casal e disse, olha, vocês têm 70% de chance deste filho nascer com um problema. Vocês querem manter essa gravidez até o final? O marido olha para a mulher olha para o marido olha para o médico e diz, como a gente pode aproveitar os 30% de chances que nós temos para dar certo? Isso é resiliência. Resiliência é uma questão de visão de mundo. Como a gente pode pegar o mínimo de chances que nós temos possíveis e fazer com que essas chances deem certo? Isso é resiliência. Então, olha só que coisa interessante, né? Será que a gente consegue treinar isso? Primeiramente, a gente precisa mapear o que a gente pensa nos momentos de adversidade, o nosso enfoque nos momentos de adversidade. E aí, quando a gente fala de enfoque nos momentos de adversidade, um trabalho brilhante do Daniel Goleman tem sido feito, e Daniel tem falado muito sobre a meditação,
Por mais que muitas pessoas nesse novo mundo, nesse novo momento, estão agitadas, sem tempo para nada, Daniel Goleman vem numa viés contrária e mostrando cientificamente como desenvolver a nossa mentalidade, treinar a nossa mentalidade através da meditação é um dos pontos mais importantes para que a mente tenha condições e mude os seus circuitos padrões, mude os seus circuitos voluntários, involuntários. Preste atenção, Daniel Goleman vem desenvolvendo pesquisas científicas e mostrando para a comunidade científica, mostrando para o mundo inteiro que as habilidades podem ser desenvolvidas através de treino e que a resiliência por si só é uma habilidade que está relacionada, muito relacionada à meditação. Ele fala que quando nós treinamos, nós estamos sempre utilizando o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo do nosso cérebro. O hemisfério direito está muito mais relacionado aos atritos, às problemáticas. Quando nós estamos utilizando isso, nós estamos muito mais propensos a avaliar risco e sentimos medo, aflição. Quando estamos utilizando a atividade cerebral esquerda, estamos utilizando o nosso lado bom, né? Estamos utilizando, olha só, cada um de nós tem um determinado nível de atividade nessas regiões, onde a região esquerda, né, está muito mais relacionado às atividades relacionadas à coerência das coisas. E o lado direito está muito mais relacionado às aflições. E quando você medita em torno de 20 ou 30 minutos dia, você começa a desenvolver o lado esquerdo. Automaticamente, mediante os reveses, você vai ter uma estrutura esquerda que vai te apoiar mais para lidar com as escolhas e decisões que você precisa tomar no momento difícil. Preste atenção. Então, olha só que coisa mais linda, né? Mediante os reveses, né, as dificuldades, até mesmo no nosso humor diário, o trabalho do nosso cérebro interfere. Direito, esquerdo. Direito, muito mais relacionado às aflições. Esquerdo, muito mais relacionado à ponderação, muito mais relacionado ao raciocínio, à lógica. Daniel Goleman nos diz que em torno de 20 ou 30 minutos diários de meditação desenvolve a musculatura, torna o lado esquerdo mais robusto para lidar com os momentos em que nós precisamos escolher e tomar decisões melhores. É como se você desenvolvesse previamente o recurso que você precisa. Então, no momento difícil, o fato de você ter essa musculatura do lado esquerdo mais desenvolvida vai facilitar com que você seja mais sábio e assertivo na sua tomada de decisão, mais ponderado. Isso é comprovado cientificamente. Então, a resiliência não é tão somente relacionada às características da pessoa, às crenças, mas também ao desenvolvimento motor do cérebro. Olha que coisa incrível. E você pode fazer isso com uma coisa simples, que é meditar, aprender a meditar. E a gente tem muitos aplicativos, muitas coisas, muitos livros que te ensinam a meditar. O que é meditar? É conseguir colocar o seu cérebro, mindfulness, a sua cabeça, a sua mente, aonde você quiser, aonde o seu corpo está naquele momento. Então, automaticamente, pensa comigo, você está vivendo um drama, mas você consegue internamente colocar a sua cabeça na solução e não no drama. Automaticamente, se a sua cabeça estiver na solução, a emoção que você vai sentir é diferente se o seu foco estiver na solução do que se o seu foco estiver no drama. Isso é incrível, é a capacidade de dar atenção ao que você determinar. O que é meditar? É treinar o seu cérebro para você colocar a sua atenção, a atenção do seu cérebro, aonde você determinar.
de uma forma voluntária, não involuntária. Involuntariamente, o seu cérebro vai colocar você aonde ele percebe risco. Ele vai colocar você numa emoção negativa, porque as emoções negativas vão te proteger. Só que qual é o estado emocional que vai colocar em você recursos? Qual é o estado emocional que vai dar para você recursos? E olha que incrível. Imaginou você ter a capacidade de colocar a sua mente aonde você, de forma consciente, determinar o que é liberdade para você. Então, é isso um outro elemento. Imagine o seguinte, né? Você está lá fazendo um atleta numa prova importantíssima. Imagine você estar nas Olimpíadas, imagine um atleta de natação, ou imagine então, por exemplo, uma atleta, Daiane dos Santos, qual é a modalidade dela mesmo? Ginástica olímpica. Né? Imagine o seguinte, vamos pensar, né, numa atleta, as atletas brasileiras, uma atleta olímpica, de ginástica olímpica. Imagina ela tá ali, naquele momento, né, fazendo a apresentação dela e o ginásio inteiro está assistindo. Não pensa no jogador de futebol. Ele está ali jogando, mas ele tem o ginásio inteiro assistindo, torcendo, parte torcendo contra, parte torcendo a favor. Pensar no jogador de basquete. Tem todo um cenário barulhento, tem muito barulho no estádio, tem muito barulho na quadra, tem muito barulho no ginásio. Imagine, tem tantos fatores acontecendo ao mesmo tempo. Eu tenho a torcida, eu tenho o que a torcida está falando, eu tenho a música, eu tenho o juiz, eu tenho o adversário, eu tenho o técnico, eu tenho a jogada. Tanta coisa acontece. Para pensar, qual é a habilidade mais importante que um grande atleta tem e que, se a gente desenvolver, vai fazer uma grande diferença na nossa vida? Essa habilidade, a habilidade de colocar o foco, de entrar em flow, de colocar o seu foco onde você determinar. E você meio que isola tudo que está acontecendo ao redor. E isso é treinável através do mindfulness, através da meditação, segundo Daniel Goleman, 20 a 30 minutos por dia. Então entenda isso. A resiliência, ela não é o presente, ela é um treino. Faz parte do seu trabalho diário de construir em você uma mentalidade, uma fisiologia, uma fisionomia, uma articulação física, um movimento intelectual físico e cognitivo que te dê essa condição. Imagine quão poderoso pode ser para você que vai fazer vestibular. Tantas coisas se passam, tanto o que é pressão? O que é pressão? O que é pressão na mente? Qual que é a pressão que os filhos, que as pessoas sentem? Poxa, eu vou fazer vestibular, vou fazer uma prova. Minha filha estava fazendo prova agora. Estou fazendo uma prova. O que é se sentir pressionado? É você ter muitos pensamentos contraditórios circulando na sua mente ao mesmo tempo, sem saber qual deles você escolhe. Onde você não consegue encontrar o foco, a paz, o momento de quietude. E olha que coisa interessante. Um dos maiores e mais importantes coaches do mundo, Tim Gallwey, fala que a performance acontece quando a mente está quieta. Então, quando ele fala da fórmula da performance, Tim Gallwey foi o primeiro a estudar. Na verdade, ele foi o primeiro a ritualizar, o primeiro a divulgar esses estudos. Na verdade, não foi o primeiro a divulgar esses estudos, porque esses estudos sobre a performance, sobre a mente, já existiam. Mas ele foi o primeiro a relacionar isso à performance, porque ele era um treinador. Tim Gallwey era um professor da Universidade de Harvard, um dos primeiros professores da Universidade de Harvard, de psicologia, foi aluno de Skinner, e ele foi o precursor do coaching. E ele traz a fórmula da performance. E na fórmula da performance, olha só, o que é performance? É potencial menos interferência. Potencial, P igual a P menos I. Potencial todo mundo tem. Menos I, interferência. A interferência que a sua mente está sofrendo no momento das coisas. Então imagina, você tem potencial para tudo que você imaginar.
tudo que a sua mente, tudo que o mundo te proporciona, você tem potencial. O que limita o potencial das pessoas são as interferências. E quais são as interferências? Interferências de pensar, interferências de agir, interferências de sentir. São as nossas autointerferências. São as mais limitantes. Então, por essa razão, você saber colocar a sua mente aonde você determinar, para mim, é um dos maiores elementos para o desenvolvimento do seu sucesso. Um outro ponto importante, existe um exercício que nós fazemos em sala de aula e experimente para você fazer esse exercício em casa e desenvolver o seu foco. Pegue o seu celular, escolha uma foto e fique olhando durante 1 minuto para essa foto, com os olhos abertos. De 1 minuto, você fecha os seus olhos e mantenha essa imagem que você acabou de ver no seu celular pelo máximo possível de tempo na sua mente, na sua frente. Verifique quanto tempo você consegue manter essa imagem que você viu no seu celular na sua mente com os olhos fechados. E vá estabelecendo um aumento de tempo com relação a isso. Essa é uma fórmula incrível, uma maneira formidável de evoluir e treinar a sua mente para que ela esteja no lugar onde você determina. Ficamos aí com essa dica. Um outro ponto importante na meditação é que isso que eu acabei de falar do celular pode exatamente ser feito com qualquer objetivo que você tenha. Imagine, as pessoas me perguntam, Veri, qual é a fórmula mágica para desenvolver uma competência, uma habilidade? Existe? Sim. Existe uma fórmula mágica. E a fórmula mágica é exatamente igual à sua capacidade de idealizar a execução dessa competência. Nós temos um sistema no nosso cérebro infinitamente poderoso que é de criar imagens mentais e aprendermos através das imagens mentais que criamos. É comprovado cientificamente, a neurociência comprova que a neuroplasticidade, que é o movimento articulado do cérebro, no desenvolvimento de uma competência, no arquivamento de uma informação, ele acontece quando você imagina algo, tão quanto quando você faz algo. Por exemplo, você estender o braço esquerdo vai movimentar a mesma zona cerebral de quando você imagina que está estendendo o braço esquerdo. Então, dentro de nós, existe uma capacidade infinitamente poderosa de desenvolver competências. E quando você imagina que está fazendo algo, o seu cérebro está entendendo qual é o próximo passo. E quando você for realizar aquele algo novamente, seu cérebro vai te dar esta opção que você mesmo arquivou dentro dele. Automaticamente, você somente precisa, fisicamente, copiar, replicar aquilo que o seu cérebro criou. Então, uma das maneiras mais incríveis de desenvolver uma competência, e isso acontece, a visualização é um dos instrumentos mais poderosos para desenvolver competência e é muito utilizada por atletas. Quando você tiver dificuldade de falar em público, imagine-se falando, treine mentalmente a sua fala e depois apenas replique, sem pensar em nada. É onde a mente fica quieta, onde as interferências se cessam e você está ali apenas para replicar aquilo que você criou na sua mente. Então, teste essas ferramentas que são muito importantes. Isso tudo tem a ver com meditação, tem a ver com o uso do potencial cerebral, tem a ver com o uso do treinamento cerebral e a gente está falando de resiliência que usa esses recursos para articular, para criar soluções, para conseguir focar naquilo que é importante naquele momento onde um revés acontece.
Um outro ponto importante, uma outra dica importante já de Martin Seligman também é construir a sua moeda de positividade. Antes nós falamos de um reservatório. Anota isso. Pessoas resilientes, elas têm um reservatório de resiliência, um reservatório de positividade. Então, uma pessoa que é altamente resiliente, ela não tem isso como um traço ou uma característica. Ela tem um reservatório. Se ela tem um reservatório, isso significa que no decorrer da vida, ela foi superando e desenvolvendo, durante as experiências, essa capacidade de se manter no controle, se manter no foco, se manter na ação, mesmo mediante pressão ou resultados contrários, adversos. Então, construa o seu reservatório de positividade. Como que você constrói o seu reservatório, né, de positividade? Como você constrói o seu reservatório de resiliência? Pessoas resilientes, elas reconhecem suas vitórias. Elas reconhecem os momentos de superação. Elas reconhecem sua força. Qual que é um dos grandes problemas do ser humano? Quando ele falha, ele maximiza sua falha. Quando ele acerta, ele minimiza os seus acertos. Preste muita atenção. O reservatório de resiliência está relacionado a uma modificação nesse sistema. Quando eu falho, eu maximizo a minha falha. Eu potencializo minha falha. Eu torno ela 1000 vezes maior, quase que insuportável. Quando eu acerto, eu minimizo os meus acertos. Eu torno eles quase que insignificantes. Então, nesse reservatório da resiliência, é preciso inverter essa pirâmide, onde você maximiza os seus acertos, onde você valoriza os seus acertos, você reconhece os seus acertos e você minimiza a sua culpa com relação às falhas. Eu não disse minimiza sua responsabilidade e sua necessidade de evoluir e aprender. Eu disse para você diminuir a sua culpa, que é a autocondenação que você tem pelas decisões que não foram certas na sua vida. Então, pessoas, ou por você não ter aquela capacidade naquele momento. E aí você consegue desenvolver o seu reservatório de resiliência. Então, saiba valorizar, saiba somar, colocar nesse reservatório todas as suas experiências, valorizar as suas experiências, ter orgulho das suas experiências, reconhecer as suas virtudes nas suas experiências positivas e também nas negativas. Então, trazendo mais isso no reservatório. Como que eu faço isso? Sabe o que você pode fazer? Imagine você saindo da sua casa hoje, comprando um aquário. Só que esse aquário, você não vai colocar água, nesse aquário você não vai colocar peixe. Nesse aquário, você vai colocar todos os dias um bilhete com uma experiência de positividade. Uma experiência que você se orgulha de ter vencido. Uma superação. Uma ação, uma coisa pela qual você é grato. Uma virtude pela qual você é grato. É muito comum, e essa é uma técnica da psicologia positiva, e ela é feita verdadeiramente dentro das universidades, dos estudos científicos da psicologia positiva. E mais do que isso, imagine numa escola, onde você tenha um reservatório de positividade, onde mesmo mediante as adversidades, os filhos de vocês, os alunos, possam entrar todos os dias e antes de ir embora, deixar ali naquele reservatório as experiências, os aprendizados positivos, os avanços, aquilo pelo qual é grato. E no final de uma semana, você reunir esse grupo e esse grupo ler tudo aquilo. Cientificamente, é comprovado pela psicologia positiva que o impacto emocional positivo nesse tipo de tarefa de anotar, registrar
e consolidar fisicamente, materializar a positividade, a superação, a gratidão e depois compartilhar é infinitamente superior a qualquer outro elemento, qualquer outra estratégia. É como se você vivesse e revivesse essas possibilidades. E aí você começa a reconhecer nas pessoas que estão ao seu redor. Então imagine-se fazendo isso, faça isso. Tem um reservatório para sua família, tem um reservatório para você, tem um reservatório no seu escritório, tem um reservatório como este para o seu time. Compartilhando. Uma das forças mais importantes da resiliência é a força da gratidão. Pessoas que são gratas, inclusive pelas coisas ruins, conseguem colocar um sentido e, lógico, por conta disso são gratas, são pessoas mais resilientes. As pessoas conseguem ser gratas quando elas apropriam um sentido para os reveses. Um bom sentido esperançoso e inspirador para as coisas ruins que acontecem. Essa é a diferença. E isso acontece porque durante suas vidas, elas tiveram pessoas ao seu redor que as treinaram para pensar desta forma. Então que sejamos pais, que com o tempo possamos, mediante as adversidades, ao invés de brigar na escola, porque o professor falou alguma coisa para o teu filho, ao invés de fazer tantas coisas, querer defender teu filho, ensine o teu filho a lidar com as adversidades. Um dos maiores orgulhos que eu tenho na educação dos meus filhos foi todas as vezes que eles lidavam ou aparecia alguma adversidade, algum problema na escola, alguma acusação sem fundamento, alguma dificuldade, algum colega, algum problema de relacionamento, eu sempre utilizei as adversidades para educar os filhos. Usa as adversidades para educar teus filhos. Quando a gente pesquisa filhos de pais vitoriosos, existe um livro, preste atenção, existe um livro que é O Cérebro Vencedor, que estuda por que filhos de pessoas famosas e muito bem-sucedidas foram fracassados em suas vidas. Preste muita atenção. Esse é um dos melhores livros que eu já li. E tem a ver com a autoconfiança. Então, neste livro ele traz uma pesquisa falando sobre os peixes. Num aquário médio, eles colocaram peixes de tamanhos médios com peixes de tamanhos pequenininhos. Então, claro, óbvio, os peixes médios, eles foram capazes de, com o tempo, comer todos os peixes pequenininhos. Quando eles pegam esses peixes médios e colocam num aquário maior, onde tinham peixes muito maiores, 10, 15 vezes maiores do que eles, o que você imagina que eles fizeram? Eles brigavam com esses peixes grandes como se eles fossem grandes também. Porque as experiências de vitória que eles tinham, a autoconfiança que eles desenvolveram ao longo do tempo, onde eles venceram tantos desafios menores, fez com que eles encarassem desafios maiores com muito mais confiança. Por mais que eles se perdessem no final. Mas é um nível de confiança. Então, isso acontece quando as adversidades acontecem. É nesse momento que nós treinamos os nossos filhos para lidar com um não no mercado de trabalho, para lidar com o feedback de um líder no mercado de trabalho, para lidar com uma dificuldade de competir no mercado de trabalho, para lidar com as dificuldades, as coisas difíceis que vão ser para ser bem-sucedido no mercado de trabalho, para lidar com os nãos que o mercado de trabalho, que o mercado, o mundo ali fora vai dizer para eles. Então, treine seus filhos na adversidade. Esse livro fala, promova adversidades nos seus filhos, na vida dos seus filhos. Promova adversidades. Promova situações difíceis. E nós somos responsáveis por essa geração frágil na sua atitude e na sua autoconfiança. Porque nós não treinamos essa geração para as adversidades. Nós fomos lá e protegemos essa nova geração. A gente foi lá na escola e a gente mesmo brigou com o professor que falou XYZ para o seu filho.
A gente vai lá na escola e nós mesmos queremos resolver com os pais do coleguinha o problema do filho entre os filhos. A gente quer resolver o problema do nosso filho. Ao invés de a gente ensinar o nosso filho como se resolve um problema nas adversidades. Isso tem a ver com resiliência. Resiliência é algo que a gente desenvolve. Eu fico feliz. Em alguns momentos, dói meu coração, mas eu fico feliz dos meus filhos receberem um não. Eu fico feliz quando o professor fala não para o meu filho. Eu fico feliz muitas vezes quando ele tira uma nota ruim. Porque é nesse momento que eu tenho a oportunidade de mostrar para ele como ele tem que lidar com as adversidades. Como ele tem que lidar com a realidade. Como ele tem que encarar a realidade. E como ele tem que se desenvolver para que isso não aconteça mais. E no momento que ele tem essa percepção, ele desenvolve a confiança de que ele pode lidar com as adversidades. Porque o reservatório dele, o reservatório de resiliência dele, está cheio. Então, construa sua própria moeda de positividade, né? Tenha muitos registros, materialize esses registros e tenha muitos fatos, valorize esses fatos. Outra coisa importante, novamente vou falar sobre a resiliência. Resiliência, poder das conexões. Nicholas Christakis, de Harvard, junto com James Fowler, da Universidade da Califórnia, São Diego, detalham como a felicidade não depende apenas das nossas próprias escolhas e ações, mas como, preste atenção, as escolhas das pessoas de 1, 2 ou 3 graus afastadas de nós interferem na nossa felicidade. Então, preste atenção, ó. O poder das conexões. Nicholas Christakis, de Harvard, junto com James Fowler, da Universidade da Califórnia, em São Diego, detalham como a felicidade está relacionada com as pessoas que estão a 1, 2 ou 3 graus de distância de nós. Nós pensamos muito parecidos. Quando o seu casamento estiver desabando, o que os teus amigos mais próximos dizem? Isso é uma coisa muito legal, né? Quando, né, eu falo que eu tive muita graça recebida, né? Muitas bênçãos recebidas no começo do meu casamento, porque eu tive amigos mais velhos. E esses amigos mais velhos, quando eles percebiam um comportamento ruim meu e do meu marido, onde a gente estava interagindo, minhas amigas mais velhas sempre me corrigiam. Então, eu atribuo o sucesso do meu casamento a essas primeiras correções. Eu atribuo o sucesso do meu casamento às primeiras correções que a minha mãe foi capaz de fazer, mesmo que era super difícil ouvir uma crítica. Porque ao mesmo tempo que a gente quer crescer, a gente não quer ferir a nossa própria imagem. Toda crítica fere a nossa própria imagem. E é por isso que é tão difícil lidar com a crítica. Então, as conexões. As conexões são muito, muito, muito importantes para que a gente consiga se manter resilientes. Para que a gente possa nos educar. Né? Então, voltando aqui sobre a resiliência, para a gente finalizar a resiliência, o que a gente precisa saber? Né? A gente precisa saber que a resiliência não é um privilégio. A resiliência, ela não é algo que alguém nasceu, uma habilidade que as pessoas têm, um talento. Não, a resiliência é uma consequência de como você aprendeu a lidar com as diversidades da vida. Como você foi ensinado. E talvez esteja muito relacionado com o quanto de proteção você teve, né? Então, eu falo que quando nós éramos pequenas, eu certa vez, essa história é bem interessante, né? Eu estava saindo de carro para trabalhar, eu falei, meu Deus do céu, por que eu não casei com um homem rico, Senhor? Há uns anos atrás. Meu Deus, por quê? Por quê? Por quê? Porque antigamente falava assim, você quer ser bem sucedida, você é mulher, tem que casar com um homem rico, né? Acha um homem rico que vai estar fácil. Meu Deus, né? Por que eu tenho que trabalhar? E aí,
uma resposta veio para mim, porque se talvez você tivesse essa moleza, você não seria do jeito que você é. Você não seria forte do jeito que você é, você não seria inteligente do jeito que você é, porque as circunstâncias, elas preveem, elas estão à frente da sua evolução. As circunstâncias influenciam na sua evolução. Então, quanto mais difícil for algo, mais você vai precisar se desenvolver para isso. E aí entra a resiliência. E aí, quando as coisas acontecem, como você age, né? Como você interage com todas as coisas. E um ponto muito importante sobre a resiliência, principalmente dentro das empresas. Transforme feedback negativo em crescimento. Transforme feedback negativo. O que é feedback negativo? Resultado negativo em crescimento. Uma das grandes, onde mais a gente está precisando de resiliência? Dentro das empresas. Uma das maiores reclamações que eu tenho ouvido nos últimos tempos é que as pessoas não conseguem ouvir feedback negativo. E as pessoas me perguntam assim, Veri, qual que é o conselho que você daria para um profissional crescer rapidamente em qualquer área? O conselho mais valioso que eu daria para um profissional crescer rapidamente em qualquer área, sabe qual é? Aprenda a buscar por feedback. Porque no feedback você encontra sua margem de crescimento. E as pessoas, elas não crescem dentro das organizações porque elas não permitem que as pessoas responsáveis por sua performance possam apontar suas falhas. Elas fazem isso por duas razões. Elas fazem isso porque, ao mesmo tempo que ela deseja crescer, receber uma crítica é se decepcionar com sua própria imagem. Todos nós temos uma imagem de quem somos. Fere a nossa autoimagem uma crítica. A gente tem uma imagem de quem a gente é. Quando a gente recebe uma crítica, a gente quebra com essa imagem que nós temos de nós mesmos. Mas a habilidade mais importante depois de aprender, a habilidade mais importante depois de aprender é aprender a buscar por feedback, porque ela precede o aprendizado. Ela determina o aprendizado. Ela determina a sua margem de crescimento. Entre onde você está e onde você quer chegar, existe uma margem de crescimento. Nessa margem, você tem que trabalhar todos os dias para identificar quais são as habilidades, os erros, os acertos que estão nessa margem de crescimento. Quanto mais rápido você identifica isso, mais rápido você chega lá. Mas para isso, você precisa desenvolver a aptidão de buscar por feedback. Para isso, você precisa parar de zelar tanto internamente por sua imagem. Veri, mas como que eu sei se eu devo considerar um feedback ou não? Vou te contar três coisas que impedem você de receber um feedback. Primeiro que você só sabe, preste atenção, você só sabe que um feedback é relevante se você testar. Mas antes de você testar, o que você fez? Você contestou o feedback. Então preste muita atenção. Você só vai saber se aquele feedback é importante para você, se ele é válido, se ele é verdadeiro, se ele te ajuda, se ele contribui contigo, se você testar. Se você fazer, se você se propor. Simples, se você testar. Mas sabe por que você não testa? Porque você contesta antes de testar. E você contesta por 3 razões. A primeira, gatilho da verdade. Você contesta a verdade daquele feedback, o conteúdo daquele feedback. Automaticamente nós temos uma predisposição a questionar o conteúdo daquele feedback. Porque é uma nova forma, e talvez a nova forma que está sendo proposta para você não é a sua automática. Ela só é uma nova forma. Então, interprete o conteúdo do feedback como uma nova possibilidade,
um aprendizado. Segundo, você contesta porque depende da pessoa que te deu feedback. Às vezes você não gosta, não se identifica com aquela pessoa, então você elimina o feedback. Ou então, quando você não escuta o feedback, porque esse feedback fere a sua relação com você mesmo. Quando você tem que aceitar esse feedback, você fica de mal com você. Você fica triste com você. Você fica decepcionado com você. Então, para você aceitar bem o feedback, primeiramente, aceite o conteúdo, teste o conteúdo. Segundo, não importa quem foi a pessoa, separe o mensageiro da mensagem. E terceiro, não se julgue, não se condene. É apenas um feedback. Está na sua margem e esteja talvez mostrando a sua margem de crescimento. Existem 6 passos para você receber bem o feedback. É esses passos que eu treino nas equipes onde eu trabalho. Existem 6 coisas que você pode fazer, olha só. Primeiro, compreender o ponto de vista da outra pessoa. Ver que não é um ataque pessoal contra você. É simplesmente um ponto de vista diferente do seu, uma nova alternativa, uma nova possibilidade. Segundo, teste as ideias, primeiramente, antes de julgá-las inadequadas. Testa, faz, experimenta, com boa vontade, checa o resultado. Depois você as condena se for necessário, ou discute, reenquadra. Mas aceite, teste. Terceiro, experimente maneiras ainda novas, ainda mais diferenciadas de fazer as coisas. Seja um exímio experimentador. Não se apegue, não se apaixone pelo seu jeito de fazer as coisas. É apenas o seu jeito. Pode existir jeitos ainda melhores. Descarte críticas que podem estar mal direcionadas. Aquilo que não fizer sentido, que você testou, que não faz sentido, que talvez foram mal interpretadas, redirecione, mas sempre agradeça as pessoas que te dão feedback. Sempre agradeça as pessoas que te dão feedback. Então, para você se tornar um receptor, você sabe que um dos maiores desafios das empresas é que os líderes não gostam de dar feedback. Eles não gostam de dar feedback porque eles não enxergam o resultado do feedback. Mas o resultado do feedback nem sempre está relacionado a como esse feedback foi dado. Mas 63%, segundo uma pesquisa, mostra que o resultado do feedback está relacionado ao receptor, a como ele recebeu a mensagem. Observe como você se comporta quando recebe um feedback. O que você pensa? O que você sente? O que você faz? Depois que você sai da sala do seu chefe, você chora, contesta, comenta, compartilha com alguém, fica chateado, começa a atacar ao invés de querer solucionar, começa a contestar, fica revoltado, quebra o relacionamento. Talvez é por isso que os chefes, os líderes, não dão feedback para você. Porque o seu comportamento a receber feedback não é bom. Para você se tornar, então, um excelente receptor da mensagem, primeiramente, compreenda o ponto de vista das outras pessoas, entendendo que um feedback não é nada pessoal com você, mas com a forma com que você faz as coisas. Teste as ideias antes de invalidá-las. Faça de forma diferente. Busque novas e maiores maneiras diferentes de fazer as coisas. E por último, descarte as ideias que não fazem sentido para você. Este é um ponto que faz com que as pessoas não persistam. A resiliência está diretamente relacionada a buscar novas alternativas. E aí eu vou responder agora a diferença entre teimosia e resiliência. Teimosia é você fazer as mesmas coisas buscando o mesmo resultado. Resiliência é você fazer coisas diferentes para buscar o mesmo resultado. Vou repetir. Teimosia é você querer fazer as mesmas coisas para um determinado resultado. O resultado está ruim.
Resultado não foi alcançado e você continua fazendo as mesmas coisas, esperando que este resultado mude. Resiliência. Você está buscando por um resultado, mas você continua buscando por formas diferentes e melhores a cada momento para alcançá-lo. Essa é a diferença de teimosia e de resiliência. O resiliente, ele não muda o resultado. O resiliente, ele não muda o foco. O resiliente não muda o sonho. O resiliente muda os planos. O resiliente muda as estratégias. Então, é isso. É a mentalidade que é resiliente. É a mentalidade que enxerga as coisas de maneira completamente diferente. Eu espero, viu, sinceramente, que tenha sido muito legal, né, esse podcast. O que você acha? Gostou? Deu bom? Olha só, vou terminar então com uma frase. Seu crescimento depende da sua capacidade de perceber e absorver o valor de uma crítica. O seu crescimento depende da sua capacidade de perceber e absorver o valor de uma crítica. O seu crescimento depende da sua capacidade de absorver o valor de uma crítica, de perceber e absorver o valor de uma crítica. Isso é resiliência. Crítica lê-se todo resultado negativo. Todo resultado negativo que você tem na sua vida é uma forma de criticar a sua ação. É uma forma de criticar o seu comportamento. Não necessariamente uma pessoa vai te mostrar que você está errado. Preste atenção. Um resultado mostrará para você que você está errado. Como eu sei que eu estou certo e eu estou errado na vida? O resultado que você está obtendo te mostrará como você está em relação à vida. Se você está certo, se você está errado. Não há necessidade de alguém te chegar e te falar. O extrato dos seus resultados te mostram se as suas ações estão no caminho certo, estão no caminho errado. Então, espero que você possa ter aprendido maneiras, formas inteligentes de desenvolver em você resiliência. Espero você no próximo podcast. Espero você crescendo, se desenvolvendo e lembrando que a resiliência é uma virtude e que ela é determinante para que você continue com foco no que você quer, não se perdendo pelo caminho, não perdendo seu foco pelo caminho, não se distraindo pelo caminho com emoções, sentimentos, perspectivas, interpretações, interferências que vão impedir você de alcançar rapidamente, ainda nesta vida, tudo aquilo que você merece e deseja. Um grande abraço e até a próxima.